Ara, cara, a história na Ara, a história real, né, a história factual, ela é o que guia tudo, desde o início. É, a gente selecionou os períodos históricos baseado no que a gente entendia que poderia ser o gameplay, o game design do jogo, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, isso se retroalimenta. O game design do jogo, ele muda por conta do que cada período histórico proporciona pra gente de história factual acontecendo ali. Em resumo, a história do jogo é sobre a personagem que dá nome, a Nahara, uma jovem que vai em busca da mãe dela que desapareceu. Ela descobre que a mãe era uma viajante do tempo e ela vai em busca da mãe passando por diversos momentos da história do Brasil. Como um passeio mesmo, né, pela história do Brasil, por alguns fatos marcantes da história do Brasil. E aí o interessante é que ao longo da pesquisa, e batendo com o Renato também, eu tento trazer à tona personagens que não necessariamente são os mais falados da história do Brasil. A viagem dela é o nosso pretexto para passar por diversos momentos de opressão e de luta, de resistência. E a gente escolhe contar a história da perspectiva de uma única pessoa, uma história que se passa desde o início, desde a invasão do Brasil em 1500, até um futuro imaginado por nós, mas que a gente imagina ser muito possível. A gente escolhe contar essa história de uma única perspectiva e da exclusiva perspectiva de uma pessoa que sabe o que era essa terra antes da invasão. A vontade é condensar 5 séculos de guerra na perspectiva de alguém que, tentando emular a perspectiva de alguém que vê assim com clareza o absurdo que é a história do Brasil. Essa é a nossa premissa, eu diria, assim, explorar a insanidade da história do Brasil, a violência que é a história do Brasil. Ao longo dessas fases, dessas diferentes fases, né, a gente vai passar pela independência, vai passar pela queda do Quilombo dos Palmares. Então, assim, desde o início, novamente, referências como Assassin's Creed, Time Commando e filmes também que tratam de viagem no tempo, sempre foi aquela grande parada, como a gente vai fazer isso na história do Brasil, como a gente vai fazer isso ficar legal, passando por períodos da história do Brasil. Então, selecionando, desde a seleção desses períodos, a história em si, a história factual, ela sempre foi o grande foco do que a gente deve estudar para entender o que a gente deve fazer. Existe um grande desafio nisso, né, agora a gente com a Gabi e com nossos consultores também, e o Barões da Narrativa, é um grande desafio pegar essa história e transformar ela num gameplay legal, transformar ela numa narrativa sequencial maneira, mas é também o que a gente acha mais legal. É o que a gente olha para, beleza, aconteceu isso na história factual, como a gente vai fazer um roteiro que encaixe com isso, como a gente vai transformar isso num gameplay bacana e transformar essa vivência da história real, da história factual, numa progressão, numa experiência única para o jogador. Então a história no Nahara, ela sempre foi o grande foco, ela sempre foi o nosso norte. Então a gente passa pela Guerra de Canudos, a Inconfidência Mineira, a Guerra de Cabo Frio, enfim, conflitos, né? E períodos históricos que estão nos livros didáticos, que são muito falados nas escolas, no conteúdo histórico, né, que a gente estuda nas escolas, mas também outros conteúdos que são menos conhecidos. E passa também por diferentes espaços desse Brasil, né, do que viria a se tornar Brasil. Então, a gente vai para Canudos, na Bahia, mas a gente vai para Minas Gerais, a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente vai para a Ilha de Taparica, na Bahia, a gente viaja no tempo e no espaço, se a gente pode colocar assim, trazendo essas informações, esses personagens históricos que são importantes, né, para o desenrolar dessa história brasileira aí, né, que são muitos Brasis e muitas histórias, para além da exaltação, né, dos povos originários, por Nahara ser uma indígena. Então, essa exaltação dos povos originários e também dos outros construtores da nação para além dos colonizadores, né, que são as populações negras escravizadas, e trazer a agência dessas populações negras escravizadas, não só nesse lugar de subalternidade, de escravidão e de dor, mas nesse lugar de agentes
da história do Brasil, né? Do desenvolvimento dessa história do Brasil. Esse jogo tem essa importância para nós, povos originários, porque perpassa a história desse país por um olhar que não estamos acostumados a ver. Por vezes dizem que nós, povos originários, não resistimos às invasões europeias, às imposições dos invasores sobre nossos corpos, nossas almas e nosso povo. Mas resistimos, historicamente, são várias e várias páginas de resistências do povo originário. A Confederação Tamoia, logo no século XVI, o Cerco de Piratininga, a Revolta de Mandulantino, o Caboclo Marcelino, onde eu moro, em Olivença. Foram várias e várias páginas de resistência dos povos originários à escravidão, ou escravidão indígena, ao estupro, à violência da mulher indígena, do corpo masculino indígena e da natureza. Nós resistimos e continuamos resistindo. Para tentar esclarecer para quem não está muito acostumado com os caminhos de erguer um projeto cultural, né? Um dos maiores amparos que a gente tem são as leis de incentivo, né? E você vai atrás das que você consegue, né? A Rebuliça é uma produtora que não é de grande escala, né? De larga escala, né? Então a gente trabalha com, o nosso projeto na área ele foi ganhando ritmo, ele foi ganhando escala muito gradualmente, de edital em edital, de pequenos editais sendo contemplados com pequenos valores. Então a gente cresceu sempre de pouquinho em pouquinho, né? O projeto começou sem mesmo um roteirista, né? O projeto começou só com o Sanguinetti, com a ideia dele, com as ambições e tal. Aí conseguiu ali seu primeiro edital, com aquele edital conseguiu chamar uma pessoa para fazer a programação, uma pessoa, eu não lembro, não estava no início, eu não lembro exatamente a história, a cadência de como é que a equipe foi se formando, mas sei que quando eu cheguei ainda tinha muito para crescer, né? Então uma das consequências disso na prática é que a gente sabia desde o início que a gente estava escrevendo um roteiro que podia ser transformado do zero. Então isso afeta o processo de uma forma muito curiosa, né? Você está escrevendo, você... Engraçado, eu acabei de falar que afeta o processo de uma forma muito curiosa, mas eu acho que o escritor sabe que escrever é reescrever, né? Então eu também sempre soube que esse era um caminho saudável para o jogo que a gente está. Que talvez se as pessoas olhassem de fora, eles iam falar, caramba, que pesadelo. Mas a verdade é que é isso, você escreve e aí se você depois mostra para um consultor e você descobre que aquilo que você fez estava errado, que os fatos históricos não batem, que sua pesquisa foi rasa, você vai ter que fazer aquilo de novo. Então eu mergulhei nesse processo na área desde o início sabendo que ia ser uma gestação complexa, que ia ser uma gestação não linear. Enfim, um monte de coisa que significa fazer cultura e um monte de coisa que significa fazer jogo também. Eu não sou muito aficionada por jogos, eu não sou tipo aquela que entende de tudo, então muitas referências eles têm que me explicar. Mas eu gosto muito da ilustração e me encanta muito o jogo, a proposta do jogo. Que antes era 2D e depois passou para 3D, mas mesmo assim a gente manteve um quê de customizado, que é bem legal, é muito bonitinho, é gostoso de ver e de fazer. E eu comprei a ideia e tô aí. Porque eu acredito que jogos eles têm essa capacidade de como você interage com o personagem, com o que está ali na sua frente, você está dentro do que está acontecendo, você tem uma perspectiva muito mais, uma facilidade de empatia muito grande com aquilo que toca você por dentro. Então é mais fácil você absorver aquilo. No meu trabalho na área em concept art, por exemplo, um dos maiores desafios que eu tenho é achar referências que sejam bem definidas e diferenciadas de povos indígenas um diferente do outro, por exemplo. Porque é muito fácil a gente chegar na internet e procurar, tipo, povos indígenas em geral. Ok, mas quem são os Tupinambá? Quem são os Tupiniquim? Quem são os Krenak, por exemplo? Quais as diferenças visuais a gente tem de um para o outro? Essa é uma coisa que não é assim tão facilmente achada na internet, mesmo nos dias de hoje. Exatamente pela falta de representatividade que os povos indígenas têm no país ainda, né? Tipo, e até talvez de iniciativa, de procurar mais sobre mesmo, né? Porque o brasileiro ele quer muito saber de lá fora, enquanto a gente tem uma cultura tão bonita aqui no nosso próprio país, né? Tem um ponto assim do Nahara que me fez
ficar muito intrigado, assim, que é... Cara, como que a gente não conhece tanto a riqueza desse país e consome tanta coisa assim de alguns outros poucos países, sabe? E isso considerando que o Brasil é uma das grandes potências do mundo. Ou seja, imagina tantos outros países que são menores e que muito menos visibilidade têm. E acho que Nayara traz essa força muito grande, sabe? De falar da nossa própria história, de mostrar a nossa própria cultura. Eu acho que, em termos de pesquisa, não existe uma... A pesquisa teórica, não existe uma diferença tão grande entre pesquisar para o meu trabalho no museu, ou para o audiovisual, ou para o jogo. Em termos de pesquisa, quando eu sento com as minhas fontes, sabendo que preciso pesquisar sobre 1822 e os processos que levaram à independência do Brasil, por exemplo. Em termos de pesquisa, eu sozinha pesquisando, não existe tanta diferença, porque são leituras de fontes, de documentos, de artigos, de livros, que vão me fazer traçar um fio condutor aí dessa história que eu, enquanto pesquisadora, decido recortar, né? Porque, enfim, a pesquisa ela é parcial, porque a gente faz recortes, etc., né? Não existe pesquisador imparcial. Então, claro que eu direciono meu olhar para diferentes recortes a partir dos meus referenciais, a partir do meu ponto de vista enquanto pessoa, enquanto Gabriela. A diferença, ela se dá muito nesse diálogo com o roteirista, com o Renato, porque a partir da minha pesquisa, o Renato traz dúvidas, demandas, sugestões, etc. E aí, esse diálogo é que eu acho que diferencia um pouco das pesquisas que eu desenvolvo na área da educação ou no museu, enfim. Porque na área da educação, para artigo acadêmico, para trabalhos mais acadêmicos, sou eu, minhas fontes, o que eu leio, o que eu pesquiso, e o texto que eu vou escrever. E que, enfim, pode passar por uma revisão, pode passar por alguma outra orientação, mas é basicamente isso. Para o jogo, né, para a produção de um jogo, é diferente, porque quando eu faço a pesquisa, que não vem um texto todo esquematizado e todo pensado para leitores diversos, é muito mais para esse diálogo com o Renato, a partir do que eu entrego para o Renato, é que a diferença se dá, porque é a partir das demandas dele e do jogo também, enfim, da narrativa do jogo, que vão passar a direcionar melhor os ajustes na pesquisa, né? O grande desafio, eu acho, do roteiro acaba sendo o fato de que são muitas... Todo roteiro eu acho que é assim, toda história, mas o lance é um malabarismo de muitas bolas, todas muito relevantes, todas muito distintas. Você tem a história da personagem principal, que a cada fase tem que andar um pouco para frente. Você tem o período histórico e tudo que a gente quer dizer, que a gente precisa dizer sobre aquele período histórico, que tem 100% a ver com o discurso do nosso jogo, com a pertinência dele. E você tem as necessidades que a mídia traz, a mídia jogo, que são completamente diferentes das necessidades de outra mídia. É um barato conciliar essas coisas todas, mas é um baita de um desafio, né? Porque tudo isso tem importância igual e você também não quer estar lidando com essa questão, que é uma questão que eu tenho que lidar nas 9 fases do jogo, você não quer lidar com elas sempre da mesma maneira. Então você tem esse problema que vai ser diferente cada uma das 9 vezes que ele se apresenta durante o processo criativo. E é isso, é o problema e é o barato ao mesmo tempo, assim, ser criativo, né? É isso. Cara, quando a gente teve a oportunidade de fazer uma fase também em 1822, a gente olhou como algo muito positivo, porque quando a gente fala de 1822, da proclamação da independência, do grito da independência, a galera, na maioria das vezes, lembra do quê? Do Dom Pedro I levantando a espada nas margens do Rio Ipiranga, aquele quadro que tem super bonito desse momento. E é isso. Eu, pessoalmente, não conhecia muita coisa da história da independência do Brasil. Então, assim, e aí isso acaba virando o período perfeito para entrar na área. É o período que a gente conhece aquele pouquinho básico e que tem muita coisa ali para abordar, além daquele pouquinho básico que a gente pode trazer para o jogo. Por exemplo, no caso
independência do Brasil, né? A gente fala dessa história mais tradicional, dessa história, né, o Rio de Janeiro e São Paulo como aí os grandes protagonistas, mas a gente traz também as outras independências, né? Porque a independência é um processo. Então, a gente fala, por exemplo, de Maria Filipa de Oliveira, que é uma mulher negra que foi importantíssima para a independência na Bahia. A gente vai falar um pouco sobre a importância dos Correios, por exemplo, né, trazendo a imagem do Paulo Bregaro, que é considerado o patrono dos Correios, que hoje a gente naturaliza nessa função do carteiro e do correio, mas isso tem uma origem lá no Brasil colonial. Então, com esse olhar que a gente entrou nessa missão de fazer uma fase em 1822, e assim, a Gabi e o Baroni vão falar um pouquinho mais, mas é muito legal quando a gente consegue, no Nahara, contar pequenas histórias e grandes histórias que a gente não conhecia, que eu mesmo não conhecia. Então, assim, eu suponho que você, telespectador, também não conheça pelo menos todas elas que a gente vai contar. E isso é realmente muito legal, assim, de fazer esse projeto. Essas pequenas histórias que, pesquisando para fazer no jogo, a gente acaba encontrando, e a gente acaba vendo ali oportunidades de ouro de mostrar para as pessoas algo que, se não fosse na área, talvez elas nunca veriam, nunca teriam contato com, né, essas pequenas histórias, esses pequenos e grandes personagens históricos que são poucos falados e foram muito importantes para diversos períodos que a gente fala, e nesse caso específico, para a independência do Brasil. Os recortes, eles são fundamentais para isso, né? Para que a gente consiga encontrar, como eu falei, a história, ela não é possível sem humanidade, né? Sem seres humanos. Então, todos nós somos agentes históricos. E se todos nós somos agentes históricos, todos nós produzimos história a partir de vários pontos. Então, a gente tem a história oral, que é sobre isso, né? Sobre essa personagem que explica para a Nahara o que ela está cozinhando e sobre esse prato. Então, essa história que não necessariamente está nos livros vai ser contada no jogo a partir desse registro da história oral, por exemplo, que é algo importantíssimo na história e que durante muito tempo não foi considerado historiografia. Essas possibilidades, por exemplo, de ter contato com fontes históricas, porque não é uma coisa que geralmente a gente tem na escola. Então, essa possibilidade das cartas, essa possibilidade por exemplo, em 1822, né, entender esse processo do Dom Pedro, porque a gente sabe que o Dom Pedro, às margens do Riacho do Ipiranga, proclamou a independência do Brasil, mas a partir do desenrolar do jogo e dos próprios compêndios mesmo, a gente tem essas histórias por trás da história, né? Que, enfim, esses processos que levam ao processo que ficou marcado como o dia da independência do Brasil. Então, por exemplo, a gente tem as cartas que o Dom Pedro trocava com o Dom João VI, né, o pai dele, que já estava em Portugal, que já tinha ido para Portugal, que já tinha jurado a Constituição portuguesa. E nas cartas a gente consegue perceber esse desejo, por exemplo, do Dom Pedro de permanecer leal ao pai e, consequentemente, a Portugal. E não foi de uma hora para outra que essa independência se desenhou e que o Dom Pedro foi lá e proclamou a independência. Não. Então, pelas cartas, pelas fontes, pelos relatos, a gente consegue ter ideia desses processos que vão levar a esse período histórico mais demarcado na historiografia tradicional. Então, esses personagens, que não necessariamente estão nos livros de história, eles aparecem nas fontes, sejam elas orais, iconográficas ou escritas, né, na forma de textos, de documentos, etc., e que muitas vezes a historiografia não olhou para esses personagens. E aí eu acho que é a grande potência, né, do Nahara. Esses conflitos, né, que a equipe do Nahara escolheu retratar no jogo, eu acho que são conflitos que trazem essas possibilidades de contar outras histórias dentro dessa macro-história. Outras histórias, trazer outros personagens, trazer explicações e registros do cotidiano, né?
é possível a gente traçar aspectos do cotidiano de uma época muito remota a partir de fontes históricas. Então, eu acho que a grande potência do Nahara é trazer essa possibilidade do grande público, que não necessariamente é historiador, é pesquisador, mas não, né? São jovens, são adolescentes que jogam e que não necessariamente têm contatos com fontes históricas, mas trazer esse contato com as fontes, com o registro de uma história cotidiana, de uma história do dia a dia, que fazem parte desses processos macro que, enfim, a historiografia registrou e deixou registrada, que a gente aprende nos livros, enfim, e nas escolas. Então, eu acho que o recorte, né, os recortes das fases do jogo, eles são muito importantes para justamente evocar esses personagens, esses conflitos, esses processos que não necessariamente estão aí no senso comum da história, né? Estão aí nas escolas, nos livros didáticos.